Olá, no programa de hoje, os desafios da segurança pública no Brasil. Os dados que apontam recente redução do número de mortes violentas, a maior vulnerabilidade de jovens, das mulheres e da população LGBTQIA+, o peso do racismo estrutural nas ocorrências, as mudanças de políticas previstas em PEC apresentada pelo governo Lula e as resistências que a proposta desperta. Eu converso com o coordenador de pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança do SESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, Jonas Pacheco. Bem-vindo, Jonas. Um prazer recebê-lo no Mundo Político. Olá, eu que agradeço a oportunidade para poder conseguir falar um pouco sobre essa temática tão importante, esse debate que vem se acirrando cada dia mais no nosso país. Gente que agradece pela presença. Jonas, segundo o Atlas da Violência de 2025, estudo divulgado aí pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no início dessa semana, o Brasil teve 45.747 homicídios em 2023, o menor número em 11 anos. E apesar de uma redução nacional e de queda acumulada de 20,3% nos homicídios em um intervalo de 10 anos, a taxa ainda registrou alta em 9 estados. No saldo geral dos dados, nós temos mais a celebrar ou a se preocupar? Isso é sempre importante, porque quando esses números eles saem, essas análises são feitas, sempre tem essa intenção de ser algo positivo ou algo negativo. Como que a gente usa isso, Politicamente, os governos estaduais eles tendem a utilizar esses números, principalmente de redução, como algo positivo, como algo exitoso, como se fosse um critério objetivo de medição de um bom trabalho policial ou de segurança pública. Mas só o quadro de redução não é capaz de dizer se isso é efetivamente algo bom ou ruim. Porque se a gente pega, por exemplo, um estado como o Rio de Janeiro, que vem gozando de anos sucessivos de redução de homicídios, a gente não consegue vislumbrar no governo estadual do Rio de Janeiro uma política sólida e consolidada com metas, objetivos para se conseguir esse tipo de resultado. Então, às vezes, a gente tem certos resultados que acontecem muito por políticas efetivas que incidem diretamente sobre o problema, mas às vezes você tem também quadros estruturais, até sociodemográficos do país. Então, o país passa por um envelhecimento e isso também é uma das variáveis que acabam por explicar um pouco dessa redução. Então, é difícil a gente mensurar se tem um saldo positivo ou negativo. Lógico que cada estado vai ter a sua peculiaridade, cada estado vai ter uma dinâmica bem distinta. O Rio de Janeiro é muito distinto de Alagoas, de São Paulo, do Piauí. Então, cabe também a gente ter essa dimensão um pouco mais estadualizada, até porque a segurança pública ela acaba tendo muito esse caráter. Os estados têm um peso muito forte dentro da conjuntura da segurança. Além desse aspecto que você tocou do envelhecimento, quais foram os principais fatores que impulsionaram nessa queda de mortes violentas no país? Normalmente o que a literatura aponta para essas reduções de homicídios, principalmente crimes violentos, é você ter, de novo, esse envelhecimento da população. E o envelhecimento afeta diretamente porque grande parte dos envolvidos nesses crimes contra a vida dos homicídios são pessoas jovens, tanto que eles são o principal recorte etário das vítimas. E também você tem quadros de estabilização econômica. Momentos em que o país passa por uma instabilidade econômica, você acaba tendo um aumento do número de homicídios, você tende a ter esse aumento. Então, como o país hoje consegue minimamente ter uma estabilidade econômica e uma estabilidade política, digamos assim, isso também acaba tendo certo impacto no número de homicídios e nessas políticas de redução ou de aumento. Recentemente, Jonas, a imprensa noticiou que as duas maiores facções criminosas do Brasil, o Primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho, encerraram uma aliança que incluía aí um pacto de não agressão entre integrantes dos dois grupos. O que isso pode acarretar nos próximos meses em diferentes regiões do país, já que esses grupos hoje estão bastante capilarizados?
Isso é bem importante também a gente sinalizar, porque quando a gente olha esses números de criminalidade, a gente sempre tende a verificar a partir do trabalho das polícias ou do governo. Então, se aumenta ou diminui, a gente tende a atribuir somente ao trabalho policial ou ao não trabalho policial, ao mau trabalho policial. Mas é verdade que uma porcentagem muito considerável do número da letalidade, não do Brasil como um todo, está diretamente relacionado com grupos criminosos armados, principalmente os relacionados ao tráfico de drogas. E as milícias também, de novo, né? Cada estado com a sua peculiaridade. Ter esse tipo de aliança, se isso de fato se confirma, principalmente entre o PCC e o Comando Vermelho, isso pode ter um impacto muito grande no número dos homicídios no Brasil. Cabe ressaltar, por exemplo, que a Bahia, que é um estado que vem tendo um aumento bem considerável dos homicídios, principalmente daqueles efetivados pela polícia, tem hoje uma disputa muito intensa com mais de 20 facções no território baiano. Então, você tem facções criadas no estado, você tem facções que vêm de outros estados e essas alianças acabam sendo muito díspares, né, de acordo com a região. Então, é importante a gente analisar também se de fato ocorrer essa aliança entre o PCC e o Comando Vermelho, como que isso vai se dar em território nacional. Porque a gente vê que o Comando Vermelho ele pode ter uma aliança com uma facção X ou Y em um certo estado e no outro estado eles serem rivais. Então, isso é importante também para a gente olhar, porque, como eu sinalizei no início, né, os estados eles têm dinâmicas muito próprias e, às vezes, esses acordos que são noticiados podem ter essas variações em cada território. Seria o fim desse acordo, no caso, né, de um pacto de não agressão e aí ele podendo, né, se desdobrar em maior tensionamento entre esses grupos. Sim, perfeito. Então, é bem possível, né, que esse número, né, dos homicídios, de fato, se isso se confirma, vai ter uma certa intensificação nisso. E, de novo, eu acho que a Bahia é um estado que pode sinalizar muito bem para esse problema, muito pelo que eu comentei. Né? Por você ter 20 facções disputando o território, você acaba tendo uma intensificação muito grande das disputas bélicas e aí também o trabalho policial. As respostas que normalmente a gente vê dos governos é o enfrentamento. Né? Jonas, no recorte da população jovem, morte violenta é a principal causa de óbitos de pessoas entre 15 e 29 anos no país. Quais são as razões, né, que dificultam a contenção desses números nessa faixa etária e os impactos que essa exposição precoce à criminalidade traz? Bom, para toda a política pública que a gente for tentar executar, seja na segurança ou qualquer outro campo da vida social, na saúde, na educação, a gente sempre tem que pensar que um problema ele não é facilmente resolvido ou não é solução mágica que vai solucionar tudo isso. A questão da juventude e da criminalidade, da exposição à violência, a gente precisa ter em mente que isso é um problema multifatorial. Então, não vai ser só a polícia que vai resolver. A gente tem que pensar o sistema educacional, como que está a questão de evasão escolar, o desempenho escolar desses alunos, como é que as escolas estão conseguindo reter a atenção desses alunos e como que a gente consegue, num longo prazo, estabelecer políticas direcionadas para esses jovens. Porque não adianta só falar de uma política geral de redução de homicídios, visto que os principais alvos dessas políticas são jovens. São homens, jovens, negros e moradores de periferia, né, especificamente. Então, a gente precisa ter políticas direcionadas diretamente para os principais alvos, as pessoas mais vulnerabilizadas, que acabam tendo uma incidência maior desse tipo de evento. Então, uma coisa que é bem importante a gente sinalizar também é que discurso fácil não vai resolver. Não é só fazer isso ou é só fazer aquilo como solução mágica. O que a gente vê no Brasil nos últimos anos é que a gente tem essa redução dos homicídios, mas quando a gente justamente analisa as idades, as proporções não se alteram muito, as taxas não se alteram, principalmente dos jovens. Em alguns momentos, inclusive, você pode ter uma redução muito forte do número absoluto, do número total, mas os jovens, dentro da proporção, serem ainda mais vitimados do que o restante da população. Outro recorte, em relação à violência de gênero, o número de feminicídios segue escalando, né, e registrou aí um crescimento de 2,5% no Brasil entre 2022 e 2023. Quais são os traços mais comuns, Jonas, nesse tipo de crime e como aprimorar o seu enfrentamento?
Os feminicídios, diferente dessa construção imagética que a gente tem da segurança pública com um grande armamento, as polícias, o enfrentamento e tudo mais, o feminicídio ele traz uma característica que é importante para a gente se atentar, que ele é um crime que acontece majoritariamente dentro das residências das vítimas, com autores que são conhecidos da vítima, principalmente da família, sendo companheiros ou ex-companheiros. Então, a gente tem como grande mote, né, das motivações dos feminicídios, até por ele se tratar de um crime explicitamente de gênero, a gente tem que grande parte, a maioria desses crimes são cometidos por companheiros ou ex-companheiros das próprias vítimas, sobre razões de ciúme, não aceitação do término do relacionamento. E você tem uma outra característica que é ainda mais danosa e perigosa nesse contexto, que são os tipos de feminicídio também. Então, a gente pensa o feminicídio clássico, com muitas aspas, né, diretamente afetada a vítima que foi violentada. Mas você tem outros tipos de feminicídios, por exemplo, os feminicídios de conexão. Como que acontece o feminicídio de conexão? Quando o autor, nesse caso, né, mais clássico, o marido ou ex-marido, namorado ou ex-namorado, atinge, por exemplo, a mãe da companheira, como forma de atingir a companheira indiretamente. Se ele não consegue atingir a companheira, ele atinge a mãe da companheira, ou atinge a filha da companheira, ou enteada, ou a própria filha dele, como forma de agredir a esposa ou a ex-companheira. Então, o feminicídio ele tem essa característica diferente, né, desses crimes mais urbanos de rua, uma questão policialesca muito bem coberta pela mídia e pelos governos. O feminicídio tem essa característica de ser um crime muito danoso, mas ele acontece muito no íntimo da privacidade, do lar, da casa da vítima, com pessoas, os autores sendo muito próximos de relacionamento com a própria vítima. Então, isso também é algo que a gente tem que salientar, porque se tem uma construção, às vezes, muito errada, né, de que esses crimes de feminicídio acontecem muito na rua, não que isso não aconteça, lógico que isso também acontece, mas boa parte desses crimes acontecem dentro das residências das próprias vítimas e cometido por autores próximos e do círculo social e familiar das vítimas também. Investimentos em delegacias especializadas no combate a esse crime ou mesmo no fortalecimento de medidas protetivas são importantes? São importantes, mas não resolvem por si só. É lógico que uma mulher que sofre um ciclo de violência, isso também é importante sinalizar, essa mulher, ao chegar ao fato de um feminicídio, você tem todo um histórico de violência por trás. Então, uma agressão verbal, uma agressão física mais leve, que isso vai se intensificando. E você tem uma conjuntura de formação do país também, que coloca a mulher como propriedade do homem, uma questão de machismo estrutural que afeta isso também. E isso é importante que esses ciclos sejam quebrados. Então, no momento que uma mulher sofre uma agressão verbal, ou um empurrão um pouco mais bruto, e ela vai a uma delegacia da mulher registrar, ela consegue uma medida protetiva, isso é muito importante para você conseguir encerrar esse tipo de ciclo. Mas também a gente ainda tem algumas deficiências nas instituições. Então, por exemplo, apesar da gente ter um grande número de medidas protetivas sendo expedidas, a gente tem pouca fiscalização se de fato essas medidas estão sendo cumpridas pelos autores. Então, além da gente ter esse aparato mais institucional e orgânico, né, das polícias e do sistema de justiça como um todo, a gente tem que pensar formas de quebrar esses ciclos de violência e possibilitar também às mulheres uma autonomia de vida. Porque parte desse tipo de crime, você tem mulheres que têm uma certa dependência financeira do marido, e para você sair desse tipo de ciclo de violência é muito mais difícil. Porque quando você envolve criança, filho, no meio acaba as coisas se complexificando muito. Então é importante, sim, nós temos delegacia das mulheres, medidas protetivas, ações do sistema de justiça como um todo, mas que isso também seja acompanhado de políticas sociais que consigam dar autonomia para que essa mulher consiga se restabelecer e seguir em frente sem a necessidade de ficar presa a um vínculo, seja econômico, financeiro ou de qualquer outra ordem. Jonas, agora, tanto na violência contra os jovens como contra as mulheres, o quanto o racismo ainda é um fator determinante e por que, né, não há avanços significativos contra essa chaga?
Eu vou até além, eu diria que o racismo ele é um problema não só da segurança, da violência, dos homicídios ou das mulheres, mas um problema do Brasil como um todo. Se a gente pensar o Brasil estruturalmente, se a gente for analisar não só os dados da segurança e criminalidade, se a gente for analisar dados de mercado de trabalho, dados educacionais, dados de inserção de renda ou mercado, os negros, a população negra será sempre a mais prejudicada. E isso não é coincidência. Então, se você tem, por exemplo, números de violência contra a mulher, quando a gente coloca esses títulos criminais numa escala de violência do crime mais violento ou menos violento, e aí a gente pensando a morte da mulher como o mais violento e uma ameaça verbal como menos violento, é muito curioso que esse dado ele vai escurecendo com a intensidade da violência aumentando. Então, quanto mais a violência intensa é empregada, maior o número de mulheres negras vitimadas. Quando a gente pensa no número de homicídios no Brasil, a gente tem que a maioria desses mortos são jovens negros. Quando a gente vai pensar os crimes de outras ordens, a gente tem também essa dimensão racial muito forte, muito consolidada. E por que a gente não avança consideravelmente nesse debate? Primeiro, a gente precisa de vontade política. No Brasil é muito difícil, ainda mais hoje, dos últimos anos para cá, das últimas tendências políticas para cá, e concorrências e eleições, a gente demarcar políticas de segurança direcionadas à população negra. Porque isso se politiza com muita facilidade e isso acaba se tornando uma moeda política muito forte. Então, cria-se aquele discurso de que está querendo se fazer algo só para agradar uma minoria, e isso acaba sendo colocado num espectro político muito específico de nicho, e a gente não consegue tratar. E você tem outro ponto também, que o racismo no Brasil ele tende a ser negado sempre, sempre, sempre. Então, uma coisa que é da nossa história é colocar o racismo como algo que vai ser superado se a gente reduzir as desigualdades sociais no Brasil. Se a gente combate a desigualdade social e de renda, a gente automaticamente combate o racismo. E não é isso que os estudos mostram, que as pesquisas vêm mostrando. A gente precisa ter políticas efetivas, direcionadas diretamente à prevenção de homicídios da população negra. Um último recorte sobre o Atlas, que eu queria destacar com você. Em 2023, os casos de violência contra homossexuais e bissexuais registrados no sistema de saúde aumentaram 35% em relação ao ano anterior. E também violências contra pessoas transexuais e travestis aumentaram 43%. Como entender as motivações dessa escalada? O Brasil é o país que mais violenta a população LGBTQIA+ no mundo. E o Brasil ele vem conseguindo melhorar um pouco a sua produção de dados sobre isso. A produção de dados de violência contra a população LGBT é muito deficitária, porque, de novo, isso esbarra numa questão de formação, de catalogação de dados, muito calcado também numa situação estrutural do país. Hoje, de novo, a gente consegue ter um avanço, isso também pode explicar um pouco esse aumento. A gente, da mesma forma que você tem um aumento da violência em si, a gente consegue melhorar o aparato administrativo do Estado para dar conta desse tipo de crime. Então, é até curioso que o Atlas da Violência, que foi lançado pelo IPEA, ele trabalha diretamente com os dados da saúde. E a saúde consegue ter um melhor refino em relação a esse dado da população LGBT do que, por exemplo, as secretarias de segurança ou as próprias polícias, que dificilmente têm dados desse recorte. Então, a gente tem uma melhoria nesse sentido, mas também tem um aumento desse tipo de violência contra essa população. Boa parte disso se explica pelo Brasil ser um país que historicamente violenta a população LGBT, mas também a gente consegue ver um aumento bem intenso de 2018 para cá. Eu acho que certas pautas no Brasil se politizaram de uma maneira muito intensa e prejudicial, né? Não se intensifica o debate, mas se intensifica a violência da pauta em si, né? Então, a gente consegue ter esses elementos que podem explicar um pouco esse aumento da violência contra a população LGBT no país.
No mês passado, Jonas, no final do mês, o governo federal encaminhou ao Congresso, após intensos debates com autoridades estaduais, a chamada PEC da Segurança Pública, visando aí qualificar políticas de prevenção e repressão. A constitucionalização do SUSP, né, que é um dos pontos principais, né, que ganhos um sistema nacional efetivamente integrado poderia trazer, né, em comparação ao modelo atual, em termos de financiamento e de divisão de atribuições? Em termos de ganho, a gente tem alguns pontos que são bem interessantes se de fato essa proposta se concretizar. Primeiro que a gente tem que a produção de informação de segurança no Brasil, ela não é centralizada, ela não é uniforme. Então, a Polícia do Rio de Janeiro tem a sua produção, a Polícia de São Paulo tem a sua, do Ceará tem a sua, do Piauí tem a sua, e não necessariamente essas produções conversam e têm bases integradas, né? Então, é importante num país das dimensões do Brasil você ter produção de informação, produção de dado, que seja feita de maneira integrada e que tenha algum tipo de centralização e conversa para que isso seja alinhado e seja usado pelos operadores da segurança. Um outro ponto que é importante também é que parte dos conflitos, né, da segurança pública no Brasil, ele é muito direcionado e muito afetado pelo tráfico de drogas e pelos grupos, né, pela guerra às drogas que os governos acabam implementando. E aí a gente tem essa motivação de fato positiva, porque você não vai conseguir combater tráfico de drogas no Brasil de maneira estadualizada, visto que isso é um problema não só nacional, mas internacional. Essa droga não é produzida no Brasil, essa droga chega até nós por fronteira e por muitos portos, aeroportos e de muitas maneiras. Então você precisa ter um empenho, sim, do governo federal para fazer essa fiscalização, essa repressão. Só que a gente precisa também ter em mente que parte do que está sendo proposto nessa PEC, ela traz uma responsabilização maior para a União no que tange a segurança pública, e isso é algo positivo, mas a forma como essa responsabilização será feita também é importante a gente discutir. Porque se for para militarizar ainda mais o aspecto da segurança do combate repressivo, é difícil a gente ter em mente se isso vai ter algum impacto sustentável no tempo. Porque o que a gente vê nos estados é isso. A gente tem momentos em que você consegue ter um resultado bem intensificado. Então, pegando, por exemplo, do que a gente começou a falar no início, a gente tem uma redução dos homicídios, a gente tem uma grande redução dos crimes contra o patrimônio também, que o Atlas sinaliza, mas a gente não tem, junto a isso, uma atenuação da atividade criminal desses grupos. Então, a gente precisa, sim, ter uma responsabilização maior da União, até porque a União acaba tendo recursos e força política muito maiores do que os estados, mas também pensar como que essa responsabilização será feita. Se vai ser empregando um modelo que a gente vê que já não funciona ou se, de fato, vai trazer algo novo no combate à criminalidade. O que lhe parecem, Jonas, as reações contrárias, né? Nós tivemos, por exemplo, associações de delegados e das polícias federais e estaduais assinando nota conjunta em que classificam essa PEC como inadequada e desnecessária. Também representantes, né, da oposição, governadores, né, que não são alinhados ao governo Lula, com o argumento de que essa PEC retira indevidamente poderes dos estados. Eu acho que a sua pergunta é muito boa, eu acho que ela já traz consigo a resposta que e tudo isso é uma disputa política de poder, né? Você ter um aparato policial sob o seu domínio e dentro do que você pode, né, supostamente dentro da legalidade, fazer o que você quiser, você ter essa autonomia de decisão, é você dizer que você tem uma polícia no Rio de Janeiro, uma polícia no Piauí, uma polícia no Ceará, e que essa polícia vai responder diretamente às questões que o governador disser. Então, quando o governo federal se propõe a estabelecer uma PEC da segurança que vai tentar, de uma maneira ou de outra, direcionar o plano de segurança do país, então a União diria o que os estados deveriam percorrer, que é mais ou menos como a gente tem o Sistema Único de Saúde. Os estados e os municípios têm as suas formas de articulação, como você tem um direcionamento da União, um direcionamento federal. O SUSP, nesse modelo, funcionaria mais ou menos dessa forma.
E a gente precisa ter em mente que isso é uma grande disputa política. Não só por você ter uma autonomia muito grande sobre o uso da força das polícias, mas também porque, recentemente, o Instituto Quest fez uma pesquisa em que sinaliza que a segurança pública nos últimos anos é a principal motivação, a principal causa da preocupação do brasileiro. Então, não é mais a educação, não é mais saúde, não é mais corrupção. Lógico que esses temas, essas pautas têm a sua importância, mas hoje a principal pauta dentro do debate público, a principal pauta que assola a população brasileira é a segurança pública. E por conta disso, a gente pode observar esse movimento do governo federal e também essa reação da oposição. Então, a gente tem um arranjo institucional que pode melhorar, de novo, trazendo essa responsabilização maior para a União, mas a gente tem que pensar que isso também é uma estratégia política dentro de um jogo em que você trazer a segurança para si, você consegue ter uma autonomia maior de gerência, e aí, justamente como você sinalizou, essa reação da oposição vai muito nesse sentido, de você tira a força dos estados para decidir o que eles querem. E nesse sentido a gente consegue observar que hoje o Brasil, na maneira como está desenhado, você tem estados que promovem políticas de segurança completamente díspares daquilo que constitucionalmente se direcionaria, né, o bem comum. Então, São Paulo tem uma política da sua maneira, o Rio de Janeiro hoje acaba tendo uma intervenção um pouco maior do STF, por conta da DPF 635, mas você vê que cada estado tem a sua forma de agir, com a sua autonomia e tal. Então, para os governadores, sim, seria ruim perder essa autonomia. Mas, de toda forma, dificilmente a gente vai conseguir atenuar ou reduzir a criminalidade no Brasil se a gente não tiver um grande arranjo nacional, até porque, como eu falei, boa parte disso está relacionada à guerra às drogas, e essas drogas não são fabricadas aqui, não são plantadas aqui, não são refinadas aqui. A gente precisa ter, sim, um empenho de uma maneira um pouco mais ampla para conseguir combater esse tipo de problema. Jonas, nosso tempo está quase acabando, mas queria rapidamente sua opinião sobre outros 2 pontos da PEC, que é maior autonomia para corregedorias e ouvidorias policiais e ampliação do papel das guardas municipais. Sobre as corregedorias e ouvidorias, tem um outro ponto também que é sobre a fiscalização do controle externo pelo Ministério Público. Essas instituições, elas já existem em algumas polícias dos estados, e a gente não vê muita efetividade. Então, assim, não é só também a gente ter um arranjo ou criar um órgão que vá fazer ou deixar de fazer, mas fiscalizar se está sendo feito. Então, por exemplo, o Ministério Público é um órgão que tem a função constitucional de fiscalizar a atividade policial, e o que a gente tem visto nos últimos anos é que o Ministério Público não toma para si essa prerrogativa. O Ministério Público acaba tendo mais foco e mais trabalho em cima de outros pontos. Então, não se trata só ter um arranjo, ou se trata só de ter na lei. A gente precisa também ter a fiscalização de quem vai cumprir cada função e de quem vai cumprir cada tarefa. E a Guarda Municipal, para encerrar rapidamente, ampliação do papel dela nas grandes cidades. Sim, o papel dos municípios na segurança ele é debatido há muitos anos, né? Muito por conta do papel da ordem pública que os municípios têm, como garantia de iluminação das ruas, o impacto que isso tem sobre os roubos e tudo mais. Hoje o que a gente vê é essa questão do armamento, da arma de fogo na mão das guardas municipais. Isso é extremamente perigoso, principalmente em contextos em que você tem agentes de segurança que acabam integrando milícias. Então você vai ter um aumento do número de pessoas armadas com a anuência do Estado que poderão compor esse tipo de milícia. E, por outro lado, o que a gente vem observando é que o enfrentamento bélico e o aumento do uso de arma de fogo não resolve o problema, né? Estados como o Rio de Janeiro, principalmente o Rio de Janeiro, a Bahia, vem tentando enfrentar a criminalidade na base do enfrentamento bélico, né? E a gente vê que isso não resolve o problema. Você pode ter períodos de atenuação e períodos que vão se intensificar de novo. Mas, de novo, o aumento do uso de arma de fogo, o aumento desse tipo de abordagem não resolve a questão. E aí eu retorno à minha fala na pergunta anterior, que é os prefeitos também observando essa possibilidade de que segurança pública, politicamente, é uma moeda muito cara,
ou o prefeito que sinaliza que quer fazer algo pela segurança, principalmente armando a guarda, ele acaba tendo um capital político bem considerável. Então, a gente vai ter provavelmente um movimento bem intenso de ampliação desse tipo de discurso. E é importante a gente também ficar atento como que isso pode reverberar nas eleições, tanto estaduais quanto municipais. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Jonas. Eu que agradeço, querido. Um abraço. Eu conversei com Jonas Pacheco, coordenador de pesquisa da Rede de Observatórios da Segurança do SESEC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Falamos sobre os resultados do recém-divulgado Atlas da Violência 2025 e o debate público em torno da PEC da Segurança apresentada pelo governo Lula ao Congresso Nacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.